Graças a Deus. Então eu saúdo todos os irmãos com a bendita paz do Senhor. Aleluia, que a paz do eterno Deus esteja com cada um de vós. Aleluia, mais um dia em que nós estamos aqui meditando, servindo ao nosso Deus. É uma graça quando nós oferecemos o nosso tempo ao nosso Deus. Poderíamos estar a fazer qualquer uma outra coisa. Glória a Deus, mas o Senhor nos agraciou de nós estarmos aqui e nós louvamos a Ele e assim avançamos, aleluia, com mais uma semana, glória a Deus. Então, de que nós vamos mais uma vez meditando a palavra do Senhor, amém? Então, diz assim, meus irmãos, no livro de Lucas, aleluia, Evangelho segundo escreveu Lucas, oh glória a Deus, no seu capítulo 10, e vamos ler assim do versículo 38 até o versículo 42. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Nós hoje queremos meditar um pouquinho aqui nessa passagem, aqui neste tema. Meus irmãos, o inimigo, o diabo, tem várias formas, aleluia, que ele atua para impedir com que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E assim nós vemos, glória a Jesus, um mundo que jaz no maligno. E assim nós vemos um mundo, glória a Deus, que habita em trevas. Assim nós vemos, glória a Jesus, um mundo, aleluia, glória a Jesus, sob influência do maligno. Um mundo cujo Deus deste século, aleluia, cegou o seu entendimento. E assim o diabo, aleluia, que é astuto, criou ao longo desses anos todos, aleluia, formas para impedir que os homens chegassem ao conhecimento da verdade. Ainda que a palavra do Senhor, ainda que a semente da palavra, aleluia, fosse lançada, glória a Jesus, nos corações, havia ou existe, o diabo tem colocado, aleluia, várias, glória a Jesus, oposições, ou tem colocado várias situações que impedem a pessoa, glória a Jesus, ou impedem os homens de acharem a verdade, e que impedem os homens não simplesmente de acharem essa verdade, mas também de viverem essa verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Romanos 10. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, glória a Jesus Cristo, se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Glória a Jesus Cristo. E assim há uma necessidade do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, ser pregado na terra para que os homens possam ouvir esta verdade. Mas o grande problema, aleluia, é que os homens não acharam, glória a Jesus, não foram enviados. Os tais que abriram as suas bocas para falarem desse evangelho não foram enviados. Amém? E assim, glória a Jesus Cristo, o Senhor não cooperou com eles. Mas sendo a verdade pregada, glória a Jesus, ela vai, como nós vemos na parábola do semeador, nós vemos, aleluia, que uma parte da semente vai caindo, glória a Jesus, ao longo do caminho, e vem as aves que levam
levam as sementes, nós vemos, glória a Jesus Cristo, que uma parte da semente cai nas pedras, glória a Jesus, e assim, aleluia, tendo a semente caído, aleluia, entre as pedras, ela vai brotando, mas quando o sol aparece, aleluia, essa semente seca. E assim temos também a semente que cai em terreno, glória a Deus, cheio de espinhos, e vai sendo sufocada, glória a Jesus, e tentando brotar para dar frutos, não acaba dando fruto porque é sufocada. E assim vemos outros que dão frutos. Glória a Jesus. Antes de nós entrarmos aqui nesse livro, glória a Jesus, naquilo que nós acabamos de ler no livro de Lucas 10, glória a Jesus, vamos ver como é que o inimigo, aleluia, trabalha para impedir que os homens venham a dar frutos. Não para aqueles que estão dentro de casa, mas para aqueles que ainda estão fora. Quer dizer que, glória a Deus, o diabo trabalha em vários territórios. É só nós olhamos, aleluia, aqui para a Europa, como o diabo trabalhou, trazendo o conforto, trazendo os cuidados da vida. E assim, os homens e as mulheres se tornaram tão frios, glória a Jesus Cristo, a este evangelho, e assim os homens e as mulheres se tornaram, aleluia, tão duros a este evangelho, porquanto ainda que a semente é lançada, ainda que a semente, aleluia, é lançada nos campos, essa semente, aleluia, quando tenta brotar, é sufocada, glória a Jesus Cristo, pelos cuidados da vida. Essa semente, aleluia, vai encontrar os espinhos que vai sufocando, aleluia, que vão sufocando, aleluia, essa semente que lhe impedem de brotar, e assim a semente não consegue dar fruto. Amém? A semente não consegue dar fruto, porque vai encontrando, aleluia, vai encontrando essa oposição, vai encontrando essa barreira, os espinhos. Nós vemos que o diabo, aleluia, as sementes que vão caindo ao longo do caminho, o diabo vem, rouba, glória a Jesus. Vemos os pedregulhos, aqueles que recebem a palavra, mas por falta de profundidade, quando vêm as tribulações, quando vêm as provas, aquela palavra seca. Aquela palavra, aleluia, não dá frutos. Ou aquela semente não dá frutos. Aleluia, porque não há profundidade, porque não há raízes. Assim são aqueles que são superficiais, que se alegram ao receberem a palavra de Deus, que se alegram, aliás, são estimulados. São aqueles, glória a Jesus Cristo, que nós vemos em muitas igrejas que gritam, glória a Deus, que rodopiam, glória a Jesus Cristo, que vão se alegrando, que vão pulando, que vão entrando no reteté, como é chamado, glória a Jesus Cristo, mas que quando saem daqueles lugares não vivem ali a palavra, são os mais ali hipócritas, são aqueles que se alegram, mas quando vem uma tribulação, quando vem uma prova, são os mesmos que abandonam esse caminho, são os mesmos que largam esse caminho, porque não houve profundidade, não houve raiz, era simplesmente algo superficial. E tem aqueles também que são ali atolados pelos cuidados da vida, assim como eu falava, é só nós vermos ali a Europa, a América, etc., como o diabo trabalhou, trazendo os cuidados da vida. Assim os homens trabalham dia e noite, incansavelmente, e não têm mais tempo de pensar em nada. E assim os homens andam dia e noite, só veem os prédios. Assim os homens trabalham dia e noite. Glória a Jesus Cristo. Até em França criaram um slogan. Em França tem um slogan que se diz trabalho... metro, trabalho... trabalho e dormir. Ok. Em França ou em Paris, especificamente, tem esse ditado. Ou criaram esse slogan. Trabalho, metro, dormir. Trabalho, metro, dormir. Resumindo a vida que levam as pessoas. Vão, apanham o metro, vai trabalhar em direção ao trabalho, termina o trabalho, vai dormir. Essa é a vida, aleluia, que os homens têm levado por causa do cuidado da vida, por causa da sedução das riquezas. Quantos, aleluia, têm encontrado esse impedimento de acharem a verdade? Quantos têm sido impedidos de darem frutos por causa da sedução das riquezas, por causa dos cuidados da vida, porque estão mais preocupados, aleluia, com as coisas desse mundo do que as coisas de Deus? Os homens andam, aleluia, como baratas, andam como máquinas, glória a
Jesus Cristo, que não têm tempo para aquilo que é essencial, mas andam atarefados, aleluia, com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo. Glória a Jesus Cristo. E assim, nenhum sentido há, aleluia, em suas vidas, nenhum sentido há em suas caminhadas. Isso é uma grande barreira, é um grande entrave, glória a Jesus Cristo, para que a semente venha a dar frutos, para que a semente do Evangelho venha a dar frutos. Assim, glória a Jesus. E nós vemos hoje muitos que têm sido atolados por esse vírus que é muito presente na Europa ou no Ocidente de uma forma geral. Os homens se tornaram escravos do trabalho. Os homens se tornaram escravos dos cuidados da vida. Amam, glória a Jesus Cristo, mais o trabalho do que qualquer coisa. Amam mais as coisas, aleluia, do que qualquer coisa. Glória a Jesus. E assim os homens encontram um entrave. Por isso, o Filho de Deus, aquele que, sobretudo aquele que está aqui na Europa, ele deve ser, glória a Deus, deve ser um valente, deve ser um homem que é desligado, aleluia, dessas coisas, para não ser levado pelas seduções das riquezas, para não ser levado pelos cuidados da vida. Não que você não deva trabalhar, não que você, aleluia, não deva ir ao seu trabalho, mas que isso não venha a se tornar um Deus para você. Tem pessoas que, aleluia, o trabalho se tornou um Deus. Tem pessoas que os cuidados da vida, os afazeres, as tarefas dessa vida se encontrou um Deus, se tornou um Deus para elas. E assim, aleluia, não conseguem, glória a Jesus Cristo, fazer com que a semente venha a brotar, porque é sufocada pelos cuidados da vida. Mas, olha aqui, estamos a falar desses que estão fora. Agora, olha, duas irmãs, aleluia, numa casa, que recebem, aleluia, o Senhor Jesus. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor indo para uma direção, aleluia, achou por bem receber, ou achou por bem passar, glória a Jesus Cristo, na casa de uma certa mulher chamada Marta. Glória a Jesus. E assim Marta recebeu o Senhor em sua casa. Marta recebeu a visitação do Senhor em sua casa. E o Senhor, aleluia, entrou nessa casa. E olha que nós vamos ver dois comportamentos dentro da mesma casa. Vamos ver que essas duas irmãs, face ao Senhor, tiveram dois comportamentos. Vamos ver que essas duas irmãs, face ao Senhor, glória a Jesus, tiveram duas atitudes. Glória a Deus. Duas atitudes que são louváveis. Amém? Olha o que Marta, o que a Bíblia fala a respeito de Maria, ou de Marta. A Marta estava distraída. A Bíblia fala que duas irmãs que estavam nessa casa na qual o Senhor entrou, uma delas, aleluia, tendo entrado o Senhor, ela foi se assentar. Glória a Jesus Cristo. A mais nova delas foi se assentar, aleluia, aos pés do Senhor e ouvia a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que outra, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Então não é uma coisa louvável? Olha que não é isso que rege, não é isso que rege a boa. Como é que se chama isso quando a pessoa recebe alguém em casa? Ou como é que se diz? A cortesia, quando a pessoa é anfitriã e recebe alguém em casa, as regras de cortesia, aleluia, envolvem isso, preparar alguma coisa para que o Senhor coma, ou para que o convidado coma, glória a Jesus Cristo, para que, aleluia, a pessoa que essa mesma pessoa recebeu venha a sentir, é uma coisa que é agradável, é uma coisa que é louvável. Amém? O trabalho que Marta estava a fazer é um trabalho que era louvável, é um trabalho que era bom, era o trabalho de apresentar, de preparar a comida para Jesus. Ela se apressou, aleluia, em preparar alguma coisa para Jesus. Ela se apressou, aleluia, em preparar algo para Jesus. Mas nós vemos aqui, glória a Jesus, e de repente essa irmã mais velha, quando viu que a sua irmã se assentou, estava aí sentada com Jesus, comendo
as palavras da vida eterna, ela ficou zangada. Ela disse: "Oh Senhor, olha aí essa minha irmã. Como é que ela, olha essa preguiçosa, manda essa preguiçosa, ensina essa mulher a trabalhar." Ensina essa preguiçosa a trabalhar, oh Deus, oh Jesus, Senhor Jesus. Ensina essa preguiçosa. Ela está sentada aí, foi aí a sentar diante do Senhor, em vez de vir aqui preparar as coisas, em vez de vir aqui preparar uma boa comida para vir agradar o Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Oh, louvado seja Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu virei, cearei com ele e ele também ceará comigo. Glória a Jesus Cristo. Amém. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas tem também um porém que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, glória a Jesus, e tereis refrigério nas vossas almas. Oh, aleluia. Nós estamos a ver aqui duas atitudes, aleluia, de duas irmãs que estão na mesma casa. Glória a Jesus. Esses não são aqueles que estão fora de casa, mas esses são aqueles, aleluia, que estão dentro de casa. E assim também, aleluia, dentro da igreja do Deus vivo, nós vamos encontrar essas duas atitudes. Aqueles que querem permanecer para sempre, aqueles que querem, glória a Jesus, permanecer até o fim, precisam de tomar a atitude de Marta. Assim como Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos são aqueles que querem, estão apressados em apresentar serviços diante de Deus? Quantos são aqueles que estão apressados em apresentar alguma coisa diante de Deus? Diz a palavra do Senhor: quem primeiro, aleluia, deu alguma coisa do Senhor para que dele pudesse, para que pudesse cobrá-lo? Quem, aleluia, o Senhor, quem deu alguma coisa ao Senhor para que pudesse cobrar algo a ele? Pois ele é soberano, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Jesus Cristo. E assim também como os discípulos, aleluia, naquele dia que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, se apressaram ele trazer uma comida, mas ele disse: uma comida eu tenho, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Os discípulos, aleluia, não haviam percebido, mas será que o Senhor comeu alguma coisa? E assim, aleluia, uma necessidade daqueles que recebem Jesus em sua casa, discernirem, aleluia, o dia da sua visitação. E esse discernir o dia da sua visitação, aleluia, saber quem tinha entrado naquele lugar, as palavras da vida eterna tinham entrado naquele lugar. Glória a Jesus Cristo. E assim Marta se apressou a sentar diante dele e ouvir as palavras da vida eterna. E assim Marta se preocupou em primeiro lugar, aleluia, com o reino de Deus e a sua justiça, e assim as outras coisas, aleluia, viriam depois. E assim Marta se preocupou primeiramente, aleluia, aprender em se assentar na mesa do Cordeiro, aleluia, se preocupou primeiramente em cear com o Senhor, aleluia, do que dar alguma coisa ao Senhor para cear. Glória a Jesus. Marta se apressou em receber, em comer. Jesus, há uma troca, glória a Jesus, que existe. Como no poço, ali de Jacó, e a mulher samaritana disse: Senhor, eu posso te dar uma água. Jesus pediu água, mas Jesus primeiro é o que deu água. Glória a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro você precisa beber dele, para depois você dar alguma coisa a ele. Primeiro você precisa comer dele, para depois você poder, glória a Jesus, lhe dar alguma coisa. Oh, aleluia, Jesus disse: oh, aleluia, bem-aventurados são aqueles que me deram de comer e de beber nos dias em que eu tive aqui na terra. Glória a Jesus. Mas como assim te demos de comer e de beber? Oh, aleluia, qualquer um que der de comer a esses pequeninos, etc., qualquer um que der de beber, aleluia, a esses aqui, esses fez, não deu a eles, mas deu a mim, fez a obra do Senhor. E assim também, aleluia, antes de nós darmos de comer, antes de nós darmos de beber, aleluia, nós precisamos de primeiro comer dele. Antes nós precisamos, glória a Jesus Cristo, de comer das palavras da vida eterna. Antes nós precisamos de beber, aleluia, da água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você oferecer a tua água a Jesus, você precisa, aleluia, de beber da água viva. Antes de você, aleluia, oferecer algum mantimento a Jesus, alguma comida a Jesus, você precisa, aleluia, de comer dele. Glória a Jesus Cristo. Você precisa de comer do maná que desceu, precisa de comer do pão vivo que desceu do
céu. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, Ele quer que você venha se assentar com Ele. Ele quer que você venha se assentar na mesa para que você possa ouvir as palavras da vida eterna. Quantos são aqueles que têm sido apressados em oferecer alguma coisa a Deus? Quantos são aqueles que têm sido apressados, aleluia, em dar de beber a Jesus, ou seja, de fazer a sua obra, mas não têm sido apressados em fazer a sua vontade, não têm sido apressados em aprender com Ele, não têm sido apressados, aleluia, em se assentar com Ele e aprender dele. Amém? Tem muitos homens prontos, homens e mulheres, isso dentro da casa de Deus, não é fora. Por isso eu comecei falando fora. Comecei falando fora. Agora estamos a falar daqueles que estão dentro, servindo ao Senhor, dentro da casa. Jesus entrou naquela casa. Mas aquela que escolheu a boa parte não é aquela que se apressou, aleluia, em apresentar, em fazer coisas. Aquela que fez a boa parte é primeiro aquela que se apressou em fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus disse, aleluia, como os discípulos vieram oferecer comida a Jesus, mas eles não discerniram qual era a vontade de Deus. Os discípulos foram comprar comida, aleluia, mas não discerniram qual era a vontade do seu mestre, que era a vontade de Deus, que era, aleluia, de anunciar o evangelho, aleluia, em Samaria. Por isso ele disse aos seus discípulos, não dizeis vós, aleluia, que a colheita vem daqui a 4 meses, levantai e vede, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Glória a Jesus, essa era a vontade do Pai, essa era a vontade de Deus de entrar em Samaria, mas os discípulos estavam preocupados com a comida. Será que o Senhor já comeu? Será que alguém lhe deu de comer? Não, embora não seja má, olha aqui, não é uma má coisa, mas não era. Eles não discerniram qual era a vontade de Deus. Por isso Jesus disse, uma comida eu tenho, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Antes de você fazer alguma coisa, oferecer alguma, você precisa de conhecer a vontade de Deus. Antes de tentar apresentar alguma coisa a Deus, será que você já se assentou para conhecer a vontade dEle? Ele não está preocupado em você lhe impressionar, glória a Jesus Cristo, com aquilo que você faz. Ele não está preocupado em você lhe mostrar a tua eloquência. Ele não está preocupado em você lhe mostrar, glória a Jesus Cristo, aquilo que você tem na tua casa. Aí nós aqui temos um estrogonofe aqui. Ou nós aqui temos este prato, Senhor Jesus. Este prato aqui, nós aprendemos lá. Este prato aqui eu aprendi. É um prato tradicional, né, do século não sei quantos. Eu aprendi a fazer este prato aqui com a minha mãe. Então nós colocamos. Ele não está preocupado com isso. Para você vir mostrar as suas valências. Para você vir mostrar, aleluia, as suas capacidades. Para você vir mostrar aquilo que você pode fazer. Ele quer que você aprenda com ele primeiro. E aqueles que apresentam as suas valências, eles nunca olham, glória a Jesus Cristo. Eles nunca olham para si mesmos. Sabe por que as pessoas fogem essa parte de se assentar com Jesus? Por que as pessoas fogem, aleluia, de ouvir as palavras da vida eterna? Porque as palavras, aleluia, essa palavra da vida eterna, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E ela revela, aleluia, até o mais íntimo. Glória a Jesus Cristo. Revela o mais íntimo das intenções dos homens. Glória a Jesus Cristo. Muitos têm medo de serem confrontados com a palavra. Glória a Jesus. Porque essa palavra é como um espelho que vai te mostrar quem você é. Você vai estar diante da palavra e não diante dos irmãos. Você vai estar diante da palavra e não diante da multidão. Você vai se comparar com a palavra e não se comparar com a multidão, com os outros. Aquela que estava sentada diante de Jesus, Marta não abriu a sua boca dizendo: "Oh pai, olha, oh Senhor Jesus, olha aí, a minha irmã está a trabalhar em vez de estar aqui." Não, porque ela estava confrontada, aleluia, com as suas próprias mazelas. Ela estava confrontada, aleluia, com os seus próprios pecados. Ela estava confrontada com a palavra eterna. E quando a palavra aparece, glória a Jesus, quando a palavra viva entra, aleluia, ela te faz confrontar você próprio com ela. Você se confronta com a palavra de Deus. Você, aleluia,
aleluia, se mede em relação à palavra de Deus, e você não vai te medir em relação ao teu irmão. Você não vai dizer, olha, Senhor, eu dou mais dízimos do que os meus irmãos, olha, eu jejuo mais do que os meus irmãos, aleluia, porque você vai se comparar à palavra. Jesus, ou a palavra diz, o apóstolo Paulo disse, vamos correr todos até que todos alcancemos, aleluia, a estatura, aleluia, de Cristo. A medida do varão perfeito, aleluia, é comparado a Cristo, é em direção a Cristo, é em relação à medida de Cristo, é se comparar em relação à palavra. Você deve se comparar com a palavra de Deus e não se comparar com teu irmão que está à tua esquerda, que está à tua direita. Quando alguém, aleluia, se compara, olha na palavra e olha para a sua vida, ele vai ver as suas mazelas e não vai ver as mazelas dos seus irmãos. Quando alguém senta, aleluia, para ouvir as palavras da vida eterna, quando alguém se coloca, aleluia, diante da palavra, ele vai ver os seus erros, ele vai ver, aleluia, a sua própria vida, porque a palavra é como um espelho, e um espelho reflete a nossa própria imagem, e quando nós olhamos para a palavra vai nos revelar quem nós somos, e quando nós, aleluia, estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos diante, aleluia, do verbo vivo, quando nós estamos diante, aleluia, do verbo encarnado, aleluia, nós vemos quem nós somos. Aleluia, nós assim temos Jesus adiante de nós e nós olhamos para Jesus e não olhamos para a esquerda nem para a direita. Ai, eu oro mais do que o irmão fulano. Ai, eu dou mais dízimos do que o irmão fulano. Os meus dízimos são superiores ao irmão fulano. Aí, se deixar de dar o meu dízimo aqui nessa igreja, tudo vai para água abaixo. Eu oro mais do que o irmão fulano. Senhor, é assim, ok, amém, mas eu aqui nessa igreja, eu sou que me consagro mais, Senhor. Eu sou aquele que, o Senhor vê, eu sou aquele que eu trabalho muito, apresentando as suas valências. Mas aquele que está sentado diante da palavra, ele não vai se comparar com os seus irmãos, ele vai se olhar diante da palavra de Deus, ele vai ver, sim, Senhor, é verdade, eu preciso de largar a fofoca, sim, Senhor, é verdade, eu preciso de largar a mentira, sim, Senhor, é verdade, eu preciso de largar o pecado, sim, Senhor, ele vai ser, é a palavra, glória a Jesus Cristo, que vai lhe mostrar aquilo que ele deve mudar nele. Aquele que se assenta diante das palavras da vida eterna, ele se coloca diante da palavra. Essa palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Essa palavra vai entrar no teu interior e você não vai ter tempo de olhar para a tua esquerda nem para a tua direita. Você vai olhar para ti mesmo. Glória a Jesus Cristo. A medida em relação a Cristo. Então, está a se comparar com. Ele não vai. A comparação não é com os irmãos, não. Você tem que. Qual é a medida de Cristo? É Cristo que é o foco. É Cristo que é o alvo. É Cristo que eu devo olhar. Como é que eu estou em relação a Cristo? Como é que eu me comporto em relação ao comportamento de Cristo? E assim aquela que estava sentada, aleluia, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras da vida eterna, ela não se compara, não apontou dedos à sua irmã. Mas olha aquela que está longe da palavra da vida eterna. Só estava a ouvir e olhar para os cantos. Por quê? Porque ela fugiu se confrontar com a palavra. Louvado seja Deus. Fugiu se confrontar com a palavra. E muitos fogem serem confrontados com a palavra. E sabe o que é que fazem? Vão fazendo trabalhos, vão se escondendo atrás dos títulos, vão se escondendo atrás dos serviços, vão se escondendo atrás das boas obras, para esconderem aquilo que realmente eles são. Por isso é que fazem longe. Não, está aqui. Olha, aqueles que foram diante de Jesus, a Bíblia diz que Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Então, aquele que apresenta primeiramente as suas obras está reprovado. Esses gostam de apresentar, esses são daqueles que apresentam as suas obras. Esses são daqueles que são bons em apresentar as obras. Eles dizem, glória a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eles dizem, olha o que Marta disse. Olha o que Marta disse.
Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Quer dizer, ela mostrou a sua valência. Disse, eu sou uma boa, eu é que estou a servir bem. Não estás a ver como é que eu sirvo? Não estás a ver a obra que eu estou a fazer para ti? Não é o mesmo comportamento que teve lá o fariseu. Eu não sou como esses pobres aí, eu jejuo não sei quantas vezes por semana. Eu jejuo todas as semanas. Eu dou esmolas. Eu dou oferta, eu dou dízimo. Por isso é que nas religiões você vai encontrar isso. Você vai encontrar que eles querem os dogmas. Quais são os dogmas? Porque eles querem dogmas para eles apresentarem os dogmas. Não, aqui não podemos comer carne de porco. Não, aqui temos que fazer isso. Por isso é que os homens amam isso. Amam os dogmas. Para quê? Para eles apresentarem os dogmas. Você vai ver que os homens são fiéis, apresentam os seus dogmas. Não, nós aqui não comemos carne de porco. Nós aqui não comemos. Os homens gostam disso aqui. Sabe para quê? Para eles apresentarem isso. Não, eu não como carne de porco. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas as suas próprias vidas eles nunca apresentam. Eles nunca se lançam aos pés de Jesus porque têm medo de serem confrontados com a verdade. Porque têm medo, aleluia, de serem confrontados com a palavra da vida eterna. Essa palavra é um confronto pessoal, particular, não é um confronto, aleluia, na multidão. Tem muitos que amam a multidão, sabe por quê? Porque não querem estar face a face com Deus. Não querem estar sós com Deus. Porque eles sabem que estando a sós com Deus, aleluia, as suas consciências, ou a palavra vai lhe revelar quem eles são verdadeiramente. E assim se escondem atrás da multidão. Por isso Jesus uma vez se virou, aleluia, diante da multidão, lhe disse, ei, vocês estão a pensar que isso aqui é para me seguir? Estão nessa euforia, nesse oba-oba na multidão? Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é na multidão, não. É pessoal. Muitos não querem. Por isso é que você vê que muitos não conseguem, nunca fogem à oração a sós com Deus. Só querem oração em coletiva. Muitos não querem se tratar com Deus. É diante da palavra, glória a Jesus. É buscando esse concerto com Deus. É buscando essa intimidade com Deus. Aleluia, que nós seremos transformados. É ali, glória a Jesus Cristo, que o nosso ser vai ser mudado. É ali que o nosso coração vai ser mudado. É na oração, glória a Jesus Cristo, que o nosso coração vai ser transformado. Quando nós nos arrependemos, aleluia, diante do Senhor. Aleluia, quando nós apresentamos as nossas mazelas. Ali não tem irmão, não tem A, não tem B, e nós vamos diante do Senhor, aleluia, apresentando quem nós somos, glória a Jesus Cristo, e vamos diante do Senhor e dizendo: Senhor, me muda, eu quero ser diferente, o Senhor me quebranta, o Senhor tira, aleluia, todos os maus genes, o Senhor tira, aleluia, toda a impaciência, o Senhor tira toda a cólera, o Senhor tira tudo isso, aleluia, vai tratando, aleluia, aos pés de Jesus, se confrontando com a palavra de Deus, aleluia, desenvolvendo a intimidade com Deus, com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. E não atarefado, glória a Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus sem jamais ouvir as palavras da vida eterna. Quantos fazem, aleluia, a obra de Deus sem guardar esse evangelho de justiça? Olha, eu sou servo na STN, eu sou serva na STN, faz a obra, trabalha, mas não quer saber do evangelho pregado pelo ensinador da justiça. Nem querem se assentar para aprender com o nosso mestre. Amém. Então, meus irmãos, há uma necessidade de nós, glória a Jesus Cristo, estarmos diante do nosso Deus, nos aproximarmos diante dele, a sós, procurando a intimidade com Deus, ouvir essas palavras, é aquilo que nosso mestre nos pregou esse fim de semana, comermos na mesa do Senhor, porque muito comprido nos é o nosso caminho. Marta podia estar dentro de casa, não ia demorar muito, ia sair, ia se escandalizar, ia falar, não, sou eu aqui que trabalho.
Sou eu aqui, olha aí esses aqui, olha aí essas coisas. Olha aí essas Martas, não sei o quê. E esses que não se assentam, esses que não aprendem com Jesus, são esses que vão criando os conflitos, são esses que vão criando as dissensões no seio da igreja do Senhor. São esses, glória a Jesus Cristo, que vão repontando aqueles que amam essa palavra. São esses que vão, aleluia, repontando aqueles que aprendem com o ensinador da justiça. E vão defendendo, não. Essa irmã aqui, olha, ora muito. Esse irmão, ora muito. Antes disso, você precisa de se apresentar você mesmo. Antes de você apresentar comida para Jesus, apresenta a tua própria vida. Vai sentar lá diante dele. Você própria vai se apresentar com a tua presença, com a tua vida. Glória a Jesus. Jesus não precisa da tua comida. Vai se doar lá com a tua presença, com a tua vida. É isso que Maria fez. Ela foi lá se apresentar ela mesma. Não foi apresentar comida para Deus. Ela não foi entregar uma obra das suas mãos. Ela se apresentou ela mesma. Assim como Jesus, aleluia, apresentou ele mesmo. E ninguém dentre os povos esteve com ele. Ele mesmo se apresentou como cordeiro que devia ser, aleluia, imolado. Como cordeiro que devia ser, aleluia, morto. Ele mesmo se apresentou. E assim também, você como filho e filha de Deus que quer andar nas pisadas de Jesus, é você próprio que deve se apresentar primeiro, antes de apresentar uma obra para Deus, antes de dar a Jesus de comer, você precisa primeiro comer dele. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você se apresente primeiro. Se apresente. Será que você já se apresentou? Esse se apresentar, sabe? Será que você já foi alistado? Será que o teu nome já está escrito no livro da vida? Você ainda não se alistou? Mas já que o teu nome não está escrito no livro da vida, mas você quer oferecer a Deus alguma coisa. Não comeu do pão vivo, mas quer dar comida a Deus. É zero. É zero. A Marta escolheu a Maria escolheu a boa parte. Se assentou no Senhor e ouviu as palavras da vida. Primeiro é se apresentar diante de Deus. Isso é a humildade. Se apresentar. Senhor, o que queres de mim? O primeiro grupo é aqueles que só vêm. É aqueles que vêm. Não, papá, tá aqui. Trouxe então minhas ofertas. Eu preciso da minha cura. Não, papá, tá aqui o meu sacrifício. Me abençoa só para. Como canta, né? Abençoa só para eu poder testemunhar. Vêm, trazem as suas ofertas, trazem os seus dízimos, é para que abençoa só para poder. Esses que fazem isso, esses no fundo querem bênção. Esses que vêm apresentar, olha, abençoa, está aqui a oferta, abençoa só, cura meu esposo. Querem dar alguma coisa a Deus para receberem alguma. É aquilo que a palavra do Senhor diz. Quem primeiro deu ao Senhor para que dele pudesse cobrar alguma coisa. Então eles gostam de apresentar, quer dizer, vêm apresentar a Deus alguma coisa com as suas mãos, mas é porque querem algo em troca atrás. Mas Maria, sem nenhum interesse, ela própria se apresentou. Porque ela queria ser transformada, queria a vida de Deus. A mulher samaritana, quando começou a conversar com Jesus, e quando ela descobriu que Jesus tinha uma água, aleluia, que quando ela bebesse nunca mais voltaria a ter sede, ela esqueceu-se da água que ela teria que oferecer a Jesus, mas se interessou primeiro em beber a água de Jesus. Essa mulher largou inclusive o seu cântaro. A Bíblia vai lá, a Bíblia diz, e largando ela o cântaro, a jarra, largou isso. E uma vez que nós bebemos dele, agora estamos aptos a servir a ele. Agora estamos aptos, glória a Deus, a lhe servir, a oferecer, aleluia, uma boa comida. Essa boa comida é o nosso trabalho, é o nosso serviço diante do Senhor. E ele vai se alegrar, glória a Jesus Cristo. E ele vai estar feliz com aquilo que nós oferecemos a ele, porque nós mesmos fomos aceites, porque nós mesmos comemos dele. E agora, porque comemos dele, a nossa comida também, aleluia, vai ser uma comida agradável a ele, porque nós conhecemos quem ele é.
E assim também Ele nos conhece. E assim também, aleluia, nós somos parte agora da família dEle. E podemos apresentar a Ele agora sacrifícios de louvor. Podemos apresentar a Ele o nosso serviço. Agora podemos lhe servir com toda alegria, mostrando a Ele a nossa gratidão. Mas primeiro tem que se lançar aos pés de Jesus. Mas primeiro tem que ouvir as palavras da vida eterna. Só depois vai preparar a comida. Não é antes, não inverte o processo. Glória a Jesus Cristo. Senão tudo é inválido. Senão você não escolheu a boa parte. A boa parte, aleluia, é ser alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. A boa parte é apresentar a Deus, aleluia, você mesmo, primeiramente. Aleluia, para que Ele venha, glória a Deus, limpar-te. Para que Ele venha restaurar a tua vida. Para que Ele venha, aleluia, limpar todas as mazelas e assim você ser um vaso útil para toda boa obra e poder servir a Deus, aleluia, com alegria e poder servir a Deus com bom ânimo, apresentando a Ele um serviço, aleluia, que vai agradar ao Senhor. Olha ao Senhor Jesus, ou quando foi batizado, soou o Senhor: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quer dizer que esse estava, aleluia, tinha uma boa consciência com Deus, porquanto a Bíblia diz que o batismo é a indagação de uma boa consciência com Deus, e assim Jesus, aleluia, era um filho amado de Deus, um filho aceito por Deus, um filho aprovado por Deus. E porque ele era um filho aprovado por Deus, porque ele era um filho aceito por Deus, amado, em que o Senhor se comprazia, ele agora podia oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele podia se apresentar a si mesmo como um sacrifício, aleluia, agradável ao Senhor. Ele assim poderia agora dar a sua vida, oh aleluia, porque ele era agradável a Deus, porque o Pai o amava, porque o Pai testificou que tinha prazer nele. Como você vai oferecer algo a Deus se Deus não tem prazer em você? Como você vai servir a Deus se Deus não se agrada de ti? Como você vai apresentar, glória a Deus, boas obras a Deus se Deus não se agrada de ti? Como Deus, ou como você vai apresentar, aleluia, comida ao Senhor se você nunca sentou para ouvir aquilo que Ele tem para dizer, que você nunca sentou, aleluia, para saber qual é a vontade de Deus? Oh, glória a Jesus Cristo. O filho e a filha de Deus é aquele que está preocupado em fazer a vontade de Deus, e não, aleluia, para fazer a vontade de Deus você precisa de ser sensível, aleluia, a ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Por isso a Bíblia diz: sede prontos a ouvir e não apressados no falar, lentos em falar e prontos a ouvir. Seja mais, tenha mais pressa em ouvir ao Senhor do que você falar. Tem pessoas que só falam: ué, 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 ué. Ai Deus, eu quero isso. Não querem ouvir a palavra de Deus. Esses são aqueles que não querem ser ensinados por Deus. Esses são aqueles que não aprendem na doutrina. Esses são aqueles que não estão na doutrina. Esses são aqueles que não vivem a doutrina. Esses são aqueles que servem a Deus, mas que não estão na doutrina. São aqueles que servem a Deus, mas que não amam a palavra de Jesus. Esses são aqueles que servem a Deus, mas que não andam nos caminhos de Deus. Esses são aqueles que servem a Deus, mas não são conhecidos por Deus. E naquele dia vão dizer: ai Senhor, em teu nome, aleluia, eu curei enfermos, eu disse, Elias já está na sua terra, e homens foram curados, e homens foram ressuscitados. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, porque vocês nunca se assentaram diante de mim, porque vocês nunca ouviram as palavras da vida eterna, e porque vocês, ou seja, porque vocês nunca colocaram em prática essas palavras, porque vocês nunca me amaram. Glória a Jesus Cristo. Vocês quiseram me apresentar comida, aleluia, sem antes terem assentado para aprender comigo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vocês quiseram me servir sem antes assentar-se para aprender comigo. Há uma necessidade de aprender com o Senhor. E somente os humildes aprendem com Deus. Por isso Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Esses são os humildes, aqueles que se assentam, aleluia, aos pés de Jesus para aprender com Ele. Ele que também é manso e humilde. E os orgulhosos são aqueles que apresentam as suas obras. Os orgulhosos são aqueles que apresentam as obras das suas mãos e nunca se humilharam diante do Senhor, e nunca se arrependeram diante do Senhor, e nunca se arrependeram, aleluia, diante do Evangelho de Jesus. Defendem que estão de pé, mas estão caídos. Defendem que são bons, mas são maus. Defendem, aleluia, que são, aleluia, filhos, mas são forasteiros. Defendem, glória a Jesus Cristo, aleluia, que são luz, mas são trevas. Defendem que amam a Deus, mas odeiam a Deus, aleluia, odeiam seu Evangelho. Por isso, aleluia, Paulo achava também que era um grande servo de Deus. Paulo achava que era um zeloso, mas ele andava perseguindo, aleluia, os cristãos, assim também como Marta. Esses são aqueles, o resultado de não, aleluia, o resultado de não aprender com as palavras da vida eterna é esse: você vai começar a ser um perseguidor daqueles que amam a verdade. Glória a Jesus.
Zelo sem entendimento. Zeloso, muito zelo, com pouco entendimento, ou sem nenhum entendimento. Assim era Saulo, homem zeloso, o mais hebreus dos hebreus, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, era perseguidor dos irmãos. Era perseguidor dos irmãos. Assim também como Marta foi lançando, não é essa minha irmã, olha aí essa Maria, essa preguiçosa. Assim era Saulo, um zeloso, sem entendimento, não era conhecido de Deus, glória a Jesus, porque nunca tinha se assentado para aprender com Deus. Mas quando ele se assentou para aprender com Deus, a vida dele foi transformada e nunca mais foi o mesmo. E aquele agora que perseguia os irmãos era o mesmo que amava os irmãos e deu a sua vida pelos seus irmãos. Glória a Jesus Cristo. E aquele que separava, agora era aquele que juntava. Aquele que dividia, agora era aquele, oh aleluia, que trabalhava para a união. Aquele, glória a Jesus Cristo, que lutava contra os irmãos, agora era aquele, aleluia, que trabalhava para a edificação dos irmãos. Glória a Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando nós somos humildes, quando nós nos humilhamos diante dele. Paulo não se inventou. Paulo, glória a Jesus Cristo, aleluia, não foi rebelde à vocação celestial. Paulo não foi rebelde à sua vocação, mas ele cumpriu, aleluia, se apresentando a ele mesmo, se humilhando diante do Senhor. Aleluia. Se nós quisermos receber a coroa, se nós quisermos chegar até o fim, precisamos de sentar para aprender as palavras com o ensinador da justiça. Você precisa de amar esse evangelho pregado pelo ensinador da justiça. E qual é o sinal que você ama o evangelho pregado pelo ensinador da justiça? Quando você pratica esse evangelho, quando você vive esse evangelho. Muitos estão apressados em servir, mas são lentos em aprender. E sabe o que causa isso? É o pecado. Mulheres nécias, carregadas de pecado, que muito aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O pecado faz as pessoas fugirem da verdade. O pecado faz as pessoas fugirem, aleluia, da justiça. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa era a nossa exortação. Glória a Jesus. Precisamos de, em todo o tempo, escolher a boa parte. Por isso Jesus disse, tem os primeiros que vêm. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esses são aqueles que gostam de vir apresentando coisas. Mas tem aqueles que, o segundo grupo, aqueles que amam a verdade, são esses que vão permanecer em casa. Porque esses são os filhos. Amém? Os filhos são aqueles que aprendem com Jesus. Há uma necessidade de aprender, se assentar. Se você quiser avançar, porque a caminhada é longa, o caminho é muito comprido. Você deve comer na mesa do Senhor. Você deve, aleluia, viver este evangelho, abraçar este evangelho pregado pelo ensinador da justiça e não ser daqueles que dizem, bom, não é bem assim também. Não, não, isso também não é assim, calma aí. Não, não, aquilo que o apóstolo está dizendo não é bem assim. O quê? Precisamos ser daqueles que aprendem como ovelhinhas. Por isso Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Somente os humildes poderão aprender de Jesus. Por isso você tem que se desfazer de todas as tuas pretensões, de todos os teus, de todos os teus orgulhos. Tudo aquilo que você vai apresentar diante de Deus é nada se você não é conhecido de Deus. Portanto, eu fiz um doutoramento lá em Harvard, né, senhor? Então, é assim, pastor, é assim, apóstolo, não é bem assim, então não é bem verdade. Não, de acordo com não sei o quê. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Paulo disse: não acho que já tenha achado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e avanço em direção ao alvo. Glória a Jesus da soberana vocação. Somos chamados a nos assentar aos pés de Jesus para aprender com Ele, meus irmãos. Amém? Aprendendo com Jesus. Esses são aqueles que vão chegar até o fim.
Esses são aqueles que vão permanecer firmes. Glória a Deus. Aqueles que aprendem com Jesus. Não são aqueles que aprendem aqui, aprendem acolá, aprendem, vai na internet, pesquisa do... deixa eu ver o que o pastor fulano falou. Vai aprendendo com as bolotas, ainda pesquisa na internet, ouve outros pregadores. Glória a Jesus Cristo. A ovelha conhece a voz do seu pastor e não ouve ali outros pastores. Vai ouvindo na internet... não sei o que, pastor fulano, ainda acompanha os Gideões, ainda acompanha o pregador não sei o que, ainda acompanha sei lá, esses pregadores aí da internet, ainda aprende, olha, ainda aprende, vai nos filmes, aprende, olha, vou aqui acompanhar esse filme para aprender sobre isso aqui. Vai na internet e pesquisa. Vou entrar no blog para entender sobre Marta e Maria. Vai lá no blog e pesquisa. E depois não consegue se enquadrar com o leite. Por isso o leite não entra. Então precisamos de sentar para aprender com o nosso mestre. E qual é esse sentar e aprender? É nós nos humilharmos, para sermos confrontados com a palavra e praticar essa palavra. Amém? Glória a Jesus. E praticamos essa palavra, precisamos nos despojar de tudo para nós sermos servos aprovados por Deus. Por que adianta levar uma vida inteira servindo a Deus e não ser conhecido por Deus? Não tem proveito nenhum. Não tem proveito, meu irmão. Não tem proveito, minha irmã. Se nós não somos aprovados por Deus, aquela comida que Marta apresentaria a Jesus não teria nenhum proveito. Jesus ia comer e ele ia embora. Ia ajudar a Jesus, mas a própria Marta. Tá vendo? As obras que aqueles que não se assentam para aprender com o Senhor, cooperam. Até os bruxos, o trabalho que os bruxos fazem, infiltrados, etc., dentro da igreja, ajudam. Vai ajudar a Jesus. Ou ajuda a obra de Deus. Mas aquela própria pessoa vai ser destruída. A comida ia servir para Jesus. Mas a própria Marta, como é que estaria? Por isso, quando as mulheres estavam lá a chorar por Jesus, ele disse: olha, mulheres, choram por vós mesmos, pelos vossos filhos. Não chorem por mim, não. Eu sou o pão vivo que desci do céu, dizendo Jesus. Glória a Jesus. Então, aquele que não é filho de Deus, ele pode trabalhar. Deus usou até uma jumenta. Deus usa aquilo que ele quer. Você pode até ser usado por Deus, mas não ser conhecido de Deus. Deus usa aquilo que ele quiser. Até uma jumenta ele usa. Então o trabalho que você vai apresentar vai ser útil para o reino de Deus, mas também você próprio vai ser achado fora, porque você não se assentou. Para você próprio receber. Amém? Aleluia. Vamos avançar firmes, meus irmãos. Temos uma longa caminhada. Temos uma longa caminhada. E nessa caminhada só vão vencer, aleluia, os humildes. Nessa caminhada só vão vencer, glória a Jesus Cristo, aqueles que se fazerem humildes e não aqueles que quiserem vir apresentar ao Senhor as suas valências. Eu dou os meus dízimos. Eu trabalho muito na obra. Eu evangelizo. Não são esses. São aqueles que se humilham diante do Senhor porque querem aprender mais dele. Assim também, aquele que ora, aquele que jejua, que apresenta sacrifício a Deus, ele quer fazer isso para ele próprio ser quebrantado, para ele, aleluia, avançar, para que, glória a Jesus, o caráter de Cristo venha a ser formado nele. É isso que o Filho de Deus deve trabalhar. E assim, quando você trabalha para o teu próprio caráter, você não vai estar preocupado, aleluia, você não vai dizer: olha aí, eu sou melhor do que o irmão fulano, eu sou melhor do que a irmã fulana. Você não vê como eu sirvo? Eu sirvo melhor do que a irmã fulano, eu sirvo melhor do que a irmã... Não, você não vai fazer isso, porque você está preocupado, aleluia, em o caráter de Cristo ser formado em você. Você está preocupado em Jesus ser formado em você. Você precisa de trabalhar para isso. O Filho de Deus deve amar isso. Ai, Senhor, eu quero que o teu caráter seja formado em mim. Quero trabalhar para tirar todos os maus genes. Quero trabalhar para que eu venha a ser cheio do Espírito. Quero trabalhar, aleluia, para que o Espírito venha, aleluia, crescer em mim, assim como disse João Batista, que ele venha crescer, aleluia, que eu venha a diminuir. Glória a Jesus.
Jesus, assim você vai trabalhar, aleluia, para o teu coração ser amolgado, você vai trabalhar para o teu coração ser quebrantado, e você não vai estar preocupado, glória a Jesus Cristo, em se comparar com A ou com B. Ai não, eu trabalho mais, ai eu oro mais. Não, você está preocupado com o teu coração, e você está fielmente atento a cada ensinamento, porque você quer ser moldado, porque você, aleluia, quer ser quebrantado, porque você quer ser machucado, você quer ser, aleluia, como Jesus, você tem desejo, aleluia, de ser como Ele, por isso você se assenta com Ele, para aprender com Ele, para ouvir dele, você não quer, não acha que você já sabe, mas você se senta diante dele, humildemente, para ouvir as suas palavras, para que as suas palavras venham moldar você, para que as suas palavras venham, glória a Jesus, quebrantar o teu coração, para que as suas palavras venham te fazer cada vez mais parecidas ou parecidos com Ele, glória a Jesus Cristo. É isso que o Filho de Deus deve procurar. Oh, aleluia. Busque a face do Senhor, ame estar com Deus, ame, se apaixone pela palavra de Deus, ensinada pelo ensinador da justiça. Eu estava a dizer, é incrível como é que uma pessoa tá a decorrer a live do nosso mestre e essa pessoa está aí a assistir série. Fala, não, olha, como temos aí no nosso grupo dos episódios, tem um grupo tem um grupo que se enviam, ou, que se colocam é, deadline, né? Olha, até sexta-feira temos que terminar esse episódio. Combinam já, olha, até sexta-feira ninguém pode falhar. Temos que terminar já aquele. Tem episódio e tem que capítulo, né? Ninguém pode terminar. Ninguém pode terminar. Todo mundo tem que terminar aquele capítulo aí. Não podemos coisa. Até sexta-feira. E essa pessoa vê, pá, eu aqui, como não posso perder, senão quando nos reunimos, não vou conseguir falar dos episódios. Então, essa pessoa sai, perde a live, fica assistindo novela, fica assistindo a série, porque tem a reunião, ele não quer ficar sem, não quer dizer na reunião dos episódios que ele perdeu, que ele perdeu os episódios. E assim desprezam o dia da sua visitação. E não sabem discernir os tempos. Amém? Não sabem discernir os tempos. Não sabem quem fala na terra. E ainda assim vão. Olha, não posso perder a série. Olha, não posso perder aquele filme. Não, não posso. Sim, o apóstolo tá a fazer live todos os dias. Então se eu perder hoje, não faz mal. Não, não faz mal esse episódio. A reunião é já amanhã. É amanhã que vamos nos encontrar. É amanhã que a minha amiga vai vir aqui. É amanhã que o meu... Combina já com o esposo. Combina com os amigos mundanos. Olha... E assim, essa pessoa que nunca vai chegar. Nunca vai. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Tem live? Quero lá saber. Todos os dias tem live também, toda hora live. Até tem pessoa que diz, toda hora live, o apóstolo também está a exagerar só o sangue de Jesus. Todos os dias live, também é exagero. E desprezam. E não sabem quem visitou a terra. Assim como Jerusalém. Assim como Jerusalém desprezou o dia da visitação. E muitos, aleluia, têm desprezado as palavras da vida eterna. Como é que se despreza essas palavras? É quando você ouve e as não pratica. Quando você ouve as palavras pregadas pelo ensinador da justiça, quando você não ouve as palavras pregadas pelo ensinador da justiça, ou seja, quando você não coloca em prática as palavras do ensinador da justiça, é porque você ainda não creu nele. Amém?
Quando o ensinador da justiça prega uma coisa e para ti não tem nenhum impacto, você sabe que você vive aquilo. Você sabe que você vive aquilo. E você ainda assim acha que aquilo não é para ti. Você não creu naquele que está a falar. Você pode dizer Elias já está na sua terra, mas você não creu que Elias está na sua terra. É simples. Quando você não pratica as palavras de Jesus, você ainda não creu em Jesus. Quando, aleluia, tem um ensinamento que o ensinador da justiça traz e você contraria, você não creu nele. Pode falar, Elias já está na sua terra. Pode estar presente. Quando você não guarda esses ensinamentos, quando você não se esforça para praticar, quando você não reconhece que você precisa isso, ou que aquilo que ele está a ensinar é algo que deve ser aplicado na tua vida, então você ainda não creu. Como saberei que creio em Jesus? Jesus disse: vocês me amam se vocês guardarem as minhas palavras. Esse crer deve ser acompanhado do amor, porque os demônios também creem. Quando você entende, por isso é que a palavra do Senhor diz: ouvindo eles e não entendendo, na parábola das sementes, você vai ver: ouvindo e não entendendo, veio o maligno e roubou. Quando você entende quem fala na terra, você vai crer e você vai amar. Quer dizer que você vai guardar essas palavras. Assim como alguém que ouve o Evangelho pode crer em Jesus, diz que crê em Jesus, mas não ama Jesus. Por isso essa fé é morta, mas a fé verdadeira, ela deve ser acompanhada das obras. E essas obras são realizadas, aleluia, com o amor, resultados do amor. Alguém que ama a Deus é aquele que guarda as palavras de Deus. Você pode chorar diante do enviado de Deus. Você pode chorar diante do ensinador da justiça. Você pode bajular. Mas quando você não vive o que ele ensina, você não ama. O verdadeiro amor é praticar os ensinamentos. O verdadeiro amor é se esforçar para praticar. Talvez você ainda não, mas você se esforça. Você reconhece. Esse é o verdadeiro amor. Verdadeiro amor não são com palavras. Não são com lágrimas de crocodilo. Não são com palavras lisonjeiras. Verdadeiro amor. Sabe quando é que você vai mostrar que você ama o ensinador da justiça enviado por Deus? Quando você coloca em prática as palavras que ele ensina. Teu amor é expresso nisso. E não nas tuas palavras. E não nas tuas lágrimas. Quer saber quanto você ama Jesus? Olha quanto você tem praticado a sua palavra. Quanto você tem guardado a sua palavra. Quanto você tem obedecido a Ele. É mais nada. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. E muitos defendem amar a Jesus, mas atropelando a sua palavra. Glória a Deus. Então, já avançamos muito no tempo. Essa era a nossa exortação. Meus irmãos, oh aleluia. Coisa boa é amar a Deus. Amém? Coisa boa é amar a Deus. Jesus se manifestou na terra. Outra vez, assim como Paulo diz, e ele virá para preparar a sua noiva. Ele mesmo preparar a sua noiva para si. Assim o próprio Deus se manifesta na terra outra vez. E ele entrou nas nossas casas. E ele tem entrado nas nossas casas. Será que nos temos prostrado ali aos seus pés? Será que temos aprendido a aliar com ele? Será que temos comido ali na mesa do Senhor? Ou estamos atarefados com muitas coisas? Ou estamos atarefados com a nossa própria vida? Ou estamos atarefados querendo apresentar coisas? Podemos falar muitas coisas, mas o Espírito, aleluia,
de Deus vai continuar a nos instruir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, graças a Deus, foi mais um culto. Foi mais um dia. Glória a Deus. Precisamos reconhecer o dia da visitação. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer uma oração geral. Glória a Deus. Maravilhoso Pai, em nome de Jesus, se houver alguém doente, porquanto, aleluia, este evangelho é um evangelho de Jesus, e tu prometeste, meu Pai, e tu acompanhas, aleluia, com os sinais, um evangelho, aleluia, pregado, glória a Jesus, segundo o que é o teu evangelho, ou, aleluia, segundo a tua sã doutrina, assim, Senhor, que aqueles que estiverem enfermos recebam agora a cura, que os, aleluia, os aflitos, contritos, recebam agora o alívio do alto, em nome de Jesus. Se houver alguém doente em casa, receba a cura, em nome de Jesus, e que a paz, aleluia, de Cristo venha inundar os corações para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Receba agora a paz do alto, em nome de Jesus. Receba agora o alívio do alto, seja agora fortalecido, em nome de Jesus. Receba agora, aleluia, o alívio, porquanto, aleluia, Jesus entrou e Ele está aqui neste lugar, e Ele está aqui, aleluia, conosco, Ele está aqui, aleluia, trabalhando, Ele está aqui, aleluia, cooperando conosco, e Ele está aqui, aleluia, fazendo a sua obra. Receba agora, aleluia, a paz do alto, receba agora o alívio do alto, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Onde houver alguma enfermidade, alguma dor, sai agora, para a glória de Jesus Cristo, porquanto Jesus está no nosso meio, aleluia, e Ele está a trabalhar aqui, glória a Jesus, assim como Ele entrou, aleluia, na casa de Marta, assim também Ele está aqui conosco, aleluia, nessa tarde ou nessa noite, e assim, aleluia, fazendo a sua obra. Receba agora a paz do alto, o alívio do alto, em nome de Jesus. Glória a Deus.